Bom dia, hoje é 10 de setembro de 2020 e essa reflexão de hoje é para todos nós, mas principalmente para os alunos da Seara Bendita, do curso de Aprendizes do Evangelho de quinta tarde. E o assunto que nós tivemos a inspiração de escolher hoje está em Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o tema é conquista da humildade. Muito bem, vamos à nossa reflexão, que foi retirada de vários livros, né? Renovando Atitudes, Em Torno do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? E Minutos de Sabedoria também. Cristos e só foram esses os livros que nós pesquisamos para fazer assim um resumo e juntos podemos refletir. Muito bem, então hoje mais uma vez estamos refletindo juntos, né? Aproveitando essa oportunidade que Deus nos concedeu. E o assunto de hoje é a conquista da humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Mateus 5,3. Bom, aqui, a Terra, ela não é uma estação de prazer, né? Todos temos uma função primordial, que é o aprendizado. E para conseguirmos aprender e aprender, necessário é que nós criemos condições para que a humildade floresça. O primeiro ponto a ser observado e lembrado é da nossa pequenez, né? Diante do universo. Não esquecendo da nossa origem, do nosso passado, que deixamos para trás, né? Levando individualmente a justa apreciação de nós mesmos. É uma frase que Emmanuel gosta de falar, né? Nem mais nem menos, nem baixo demais, nem alto demais, mas a justa apreciação de cada um de nós. E para quê? Para que não sejam ingratos os caminhos das nossas escolhas, né? E tudo é escolha. E ela parte daquilo que pensamos, né? Diz que, Emmanuel, né, nos fala, um mal reconhecido, ele deixa de existir a partir do momento em que se aplica o remédio. Quer dizer, não adianta eu saber que eu estou com uma doença, a dar um nome dela até muito bonito, porém não aplicar o remédio. O conhecimento não significa tratamento, né? E o orgulho, gente, é um grande obstáculo no caminho da nossa evolução. E como todo veneno, ele tem um antídoto, né? E do orgulho é a humildade. No dicionário, vocês sabem o que é a palavra humildade? É virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Olha o que é humildade. A justa apreciação de si mesmo, né? Também está lá dizendo que humildade é modéstia, que humildade é simplicidade, que humildade é acatamento, que humildade é deferência, né? Que humildade é submissão, é sobriedade. Como, ou melhor, será que nós temos consciência das nossas próprias limitações? Jesus, durante a sua presença física aqui na Terra, ele nos mostrou a humildade quando nasceu em uma manjedoura, no estábulo, né, lá de Belém. E nos contou a parábola também do publicano e do fariseu, lembra? Onde ambos oravam, né? E ele diferenciou as duas orações, mostrando a todos nós que a consciência de cada um é que julga, não é a de Deus. Pois o publicano tinha a exata noção de quem era quando orava: Senhor, sê próprio a mim, pecador. Quer dizer, ele sabia que ele era pecador. E Jesus diz que este voltou para sua casa justificado e não o fariseu, que fazia orações belíssimas, né? Falando para todo mundo escutar. Ainda fala no meio da oração assim: eu não sou que nem este publicano, né, que está aí. Pois é. Ele, inclusive, diferenciou-se, achou superior. Ele não tinha, né, a consciência de si mesmo. Já o publicano tinha. E Jesus mostra
né, fazendo comparação dessas duas orações, dizendo que o publicano, ele desceu do altar justificado, né? E Jesus diz que este voltou para sua casa justificado e não fariseu, pois, amigos, quando reconhecemos a nossa inferioridade, já estamos no caminho do bem, né? Mais à frente de Jesus, admoesta os seus discípulos, entre os quais surgiu a ideia de supremacia. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 37. Vamos lá no 32. E vieram a Cafarnaum. E quando chegaram a casa, perguntou-lhe ele, de que vieis tratando pelo caminho? Jesus perguntando para eles, né? O que vocês estavam falando aí no caminho? Todos se calaram porque eles discutiam sobre qual deles era o maior. E então Jesus se sentou, chamou os 12 apóstolos e lhes disse, se algum quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos. E em seguida, tomou de um menino, colocou no seu colo e depois o beijou. E disse-lhe, quem receber em meu nome a uma criança como esta, a mim me recebe. E quem me receber, não recebe a mim, mas recebe sim aquele que me enviou. Pois é, nesses versículos, nós vemos Jesus nos falando que no plano espiritual, o maior é aquele que ajuda, que serve com amor, com compreensão, é aquele que serve em silêncio, que se permite ser um instrumento leal e dócil, que permite que o Pai do amor, Pai de amor, né, use a vida, o fôlego, né? Ou seja, ele se resigna às mãos de Deus, como um violino, que por mais raro que ele seja, não vale por si só, a não ser que se renda às mãos do artista. Não é assim? O que temos que fazer está bem pertinho de nós, né? O nosso posto, a qual fomos colocados por Deus, o nosso compromisso que abraçamos antes de chegarmos ao útero materno, crianças, amigos, não precisamos espiar longe para descobrir a nossa missão. Não é lá fora, é aqui dentro, né? Estão traçadas pelas circunstâncias das nossas escolhas. E a humildade abre o canal de entendimento e faz que a boa vontade renasça no nosso íntimo. Continuando, por que o mestre dos mestres, Rabone, como era chamado, né, pegou uma criança e colocou em seu colo? O que isso quis dizer? O que simbolizou isso? Vamos lá? Precisamos nos tornar crianças, simples, sem ideias pré-concebidas, sem pé atrás, né? Sem desconfianças, sem malícias. A criança, ela não tem malícia, né? E Jesus traz este símbolo, pois o orgulho, que é a ausência de humildade, nos impedirá de conhecer a nós mesmos e estarmos abertos ao aprendizado. A imagem de juventude traduz plenitude das forças e criatividade. E a imagem do menino nos convida, nos incentiva a buscar a sabedoria com avidez, né? A necessidade de conhecer cada vez mais. Uma criança, ela pergunta por quê? Por quê? Por quê? Né? Tem uma fase que ela sai perguntando toda hora o porquê. Pois é a sabedoria, a vontade de saber, né? A avidez. Então ele coloca esse simbolismo para todos nós. A simplicidade da alma, ou seja, deixar para trás um amontoado de conceitos, informações, acessórios, sem serventia, que nos impede de enxergar o mundo espiritual, de ouvirmos os sons de Deus. A criança, como ela desconhece as palavras, lê o não verbal daqueles que o cercam. Ela não conhece as crianças pequeninas, né? Mas ela lê o não verbal. Ela sabe quando a mãe ou o pai estão chateados, tristes ou alegres, felizes, ou gostam ou não gostam. Não precisa saber de tudo que a gente está falando. Ela lê o nosso não verbal, os nossos gestos, a nossa fisionomia. Ela sente as nossas energias, né? Ela lê os sentimentos, ela entra na nossa alma. E a criança, ela se expressa com clareza, com segurança, com honestidade, né? Transparência, mas principalmente, gente, com objetividade. Criança não fica dando voltas para falar o que ela pensa, né? Vamos resgatar esse menino dentro de nós?
para que possamos nos aproximar daquele, né, que nos enviou, o Cristo, o nosso Pai Celestial, né? E sim, por que Ele colocou no colo? Necessitamos dos seus ensinamentos para melhor entendimento das nossas emoções, dos nossos ímpetos que surgem arraigados, cristalizados em nosso subconsciente por inúmeras repetições, através de séculos, né? E ali, no seu colo, nós vemos nós mesmos, né, do mesmo ângulo do Mestre. Estamos no mesmo ângulo. Porém, não basta identificar o mal, lembra? É preciso aplicar o remédio. E o remédio, amigos, é o amor. O colo também significa amor, aconchego. Mesmo quando nós erramos, a mamãe ou o papai nos coloca no colo para nos ensinar. Enfim, a avaliação diária, através da humildade, que nos permite fazer a justa apreciação de nós mesmos, sentindo que estamos no aconchego do Mestre, que nos ensina delicadamente um pouco mais do amor de Deus por nós. E é isso, queridos. A nossa reflexão de hoje, espero que tenha sido tão boa para vocês como foi para mim. Nós estamos com muitas saudades, espero que todos estejam bem, aproveitando as nossas aulas de quinta tarde, né, das 2h30 até umas 4, nós estamos nos reunindo. Isso é muito bom, né? Nós queremos ouvir de vocês através dos evangelhos, fazer essas reflexões cada vez mais unidos, né? E assim nós deixamos então essa reflexão para a semana, para todo fim de semana, e que vocês possam sempre, sempre sentir cada vez mais no colo do nosso Mestre Jesus, olhando sobre o seu ângulo a nossa história de vida. Que assim seja, graças a Deus.